Hoje, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo celebra o Domingo do Bom Pastor. Jesus, que se apresenta como o bom pastor, o belo, o perfeito, o puro, o santo pastor. É impressionante, mas todos os anos, no quarto domingo da Páscoa, a igreja reza, a igreja medita esse capítulo 10º do Evangelho segundo São João, quando Cristo se apresenta como verdadeiro pastor, aquele que conduz, aquele que cuida, aquele que salva a ovelha. Se vocês param para pensar, hoje o texto santo do Evangelho começa com uma afirmação de Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Só com esse versículo 27 desse capítulo 10º de João, nós temos material e trabalho para meditar e brincar na noite de hoje. Uma afirmação única, categórica, bonita. O Senhor que é um pastor, e esse pastor que tem ovelhas. O pastor é Jesus. As ovelhas somos nós. E as ovelhas de um rebanho são dóceis ao pastor. Elas conhecem a voz do pastor. Elas sabem que o pastor não é um salteador. É alguém que zela da ovelha, que cuida, que ama a ovelha. Jesus Cristo é o pastor da igreja. Nós somos suas ovelhas. E porque somos suas ovelhas, devemos escutar a voz de Cristo. Só que aqui nós temos uma coisa a pensar. Escutar a voz de Jesus é fazer aquilo que Ele quer. É fazer aquilo que Ele nos ensina. É fazer aquilo que Ele nos pediu. Escutar a voz de Jesus é ser dócil à sua mensagem, é ser dócil ao seu Evangelho. Muitas pessoas dizem que são ovelhas do aprisco do Senhor, do rebanho do Senhor, mas se comportam como verdadeiros cabritos rebeldes, que não conhecem a voz do pastor e que não obedecem à voz do pastor Jesus Cristo. Um católico, ele tem que entender que ele é participante da igreja, ele é partícipe da igreja de Deus, e que essa igreja tem por missão continuar a obra salvadora de Cristo. O Santo Padre, o Papa, não é o dono da igreja. O nosso bispo não é o dono da diocese. Eu, como pároco desta paróquia, não sou dono dessa paróquia. O Papa é pastor no pastor. O bispo é pastor no pastor. Eu sou pastor no pastor Jesus Cristo. Ou seja, as nossas decisões têm que estar em harmonia com o Evangelho, com a doutrina da igreja, nesses 2000 anos de história.
Nós não podemos inventar uma igreja. E não podemos, de modo algum, querer colocar doutrinas estranhas para o nosso povo. Olha, minha gente, é bem sabido por nós que o tempo todo essa fé católica ela é atacada pelos protestantes. Ela é atacada por aqueles que vivem à toa. Os protestantes que levam a fé mais a sério que os católicos. Os à toa veem tudo na doutrina católica como besteira. Só que não existe nenhuma denominação cristã que siga a doutrina na totalidade como nós católicos. O que essa palavra católica quer dizer? Nós fomos batizados e participamos da Igreja Católica Apostólica Romana. O que quer dizer essa palavrinha católica? Alguns poderiam dizer que católica quer dizer universal porque a igreja está em todo o mundo. Essa resposta não está correta. É uma resposta secundária. Por que essa igreja ela é católica? Porque ela guarda a doutrina na totalidade. A universalidade da doutrina deixada por Cristo está aqui e é observada por nós. Porque eu sou católico? Porque eu aceito tudo que Jesus deixou. Depois você pode dizer, eu sou católico porque a igreja está em todo o mundo. Mas o sentido é aceitar a doutrina na totalidade. E porque existem protestantes, porque eles protestaram contra a doutrina universal da Igreja de Cristo. Protestaram, não aceitaram, ou seja, têm uma fé fragmentada, aceitam aquilo que é conveniente. Agora, vocês começam a entender porque a Igreja de Jesus Cristo, ela é a continuadora da obra de Deus. Por isso que a igreja não pode mexer na sua doutrina. As pessoas lá fora não entendem. Não conseguem compreender porque a igreja não muda em alguns aspectos. Porque não pode, meu Deus do céu. A igreja deixaria de ser católica, deixaria de ser a continuadora da obra de Cristo, se começasse a mudar a sua doutrina. Por exemplo, minha gente, vejam bem, nós temos tantas mulheres santas dentro da igreja. São tantas mulheres que levam a fé a sério. Algumas tantas do mundo têm uma vontade tão grande de ser padre, mas não pode. Por quê? Porque Cristo só chamou homens para ser apóstolos. Ele não chamou Maria Madalena, que tinha tanto amor por ela. Nem chamou Marta, que era sua amiga, irmã de Lázaro. Nem chamou a sua mãe, Nossa Senhora. Hoje, a igreja não pode dizer assim, vamos ordenar mulheres. Por quê? Porque Cristo não ordenou. Não é que a igreja seja antipática às mulheres, não. As mulheres fazem um bem absurdo à igreja. Se eu dissesse aqui na nossa matriz, saiam as mulheres da igreja, fiquem só os homens aqui, nós teríamos 4 gatos pingados. Vejam, as mulheres têm um papel fundamental.
Mas Jesus não ordenou mulher. A igreja não pode ordenar mulher. Vamos mais um pouquinho. Por que a igreja católica não aceita o divórcio? Tem tanta gente que caminha tão bem dentro da igreja, tão direitinho, vive uma fé tão arrumadinha, embora teve um probleminha na família e teve uma separação lá atrás, já tem 30 anos, 20 anos, e mesmo assim a igreja não aceita o divórcio. Por quê? Porque Cristo não aceitou o divórcio. A igreja não pode ser infiel ao seu Senhor. Jesus disse lá tão claro: por causa da dureza do coração daqueles homens, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A igreja não pode ser corrupta, não pode ter uma mensagem diferente da mensagem deixada por Cristo. Vamos mais um pouquinho. Porque a igreja não aceita o aborto? Embora o mundo grite aí fora, o nosso Brasil, a magistratura, tantos políticos querem que a igreja aceite o aborto. E a igreja diz não. Nós temos que resguardar a vida, preservar a vida desde o primeiro momento na sua concepção. Porque o Senhor, o bom Deus, nos disse: não matarás. Porque a igreja não aceita casamento entre homem e homem, mulher e mulher, homem e periquito, mulher e coelho, como a gente vê aí tanta doidice no mundo. Porque Jesus Cristo não aceitou. A igreja não pode pregar uma doutrina diferente. A gente ama, a gente aceita, a gente acolhe, mas não pode dizer: vamos casar os dois, ou as duas, porque Cristo não aceitou. Por que os padres não casam? Eu acho tão interessante. Já encontrei tanto dentro da paróquia, nessas minhas andanças pelo mundo. Tem gente que chega assim e diz assim: ô padre deveria casar, não é? Eu não aceito não. Eu digo: tá, não vai aceitar, mas não vai adiantar nada. Porque Cristo chamou os homens celibatários. Todos eles abdicaram de uma esposa, de constituir sua família, de fazer filhos, para cuidar do reino de Deus. Vocês não sabem como isso dói, como isso machuca, como isso maltrata a gente. Tudo pelo reino de Deus. E dói, machuca, maltrata. Mas a igreja não pode dizer: agora vamos ordenar os homens casados, porque Cristo não fez assim. A igreja não pode ser diferente do seu Senhor. Ela não seria esposa, ela seria uma prostituta, ela estaria se prostituindo, caminhando nas ondas do mundo e deixando de seguir ao seu Senhor. É Ele, minha gente, que é o Senhor da igreja. A igreja pertence a Ele. Vejam, por que vocês se ajoelham para adorar o pedaço de pão consagrado no altar? Porque Ele falou: isto é o meu corpo. Protestante não acredita, mas nós celebramos, porque Ele falou: fazer isso em memória de mim. A igreja continua 2000 anos celebrando a Eucaristia para ser fiel a Jesus Cristo. Por que vocês estão hoje aqui na igreja? Porque Ele disse: façam isso em memória de mim. E a gente faz. Porque
uma humilhação tão grande, vocês se ajoelharem no confessionário diante de um padre pecador também para pedir perdão? Eu, como sacerdote, me ajoelhar diante de outro padre pecador também como eu, para pedir a ele perdão em nome de Deus? Porque Cristo assim deixou. Vão por todo o mundo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles estão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles não estarão perdoados. Não é invenção da igreja, é a vivência da palavra de Deus. Então vejam bem, está dentro da igreja, tem que entender e compreender que nós devemos escutar a voz de Deus. E escutar a voz de Deus é aceitar aquilo que Ele deixou, é se esforçar para cumprir o que Ele pediu e lutar para deixar de lado aquilo que nos coloca fora dos planos de Deus. Não pode um cristão querer inventar uma igreja, não pode o padre, em nome de ser bonzinho, querer agradar um e a outro, sem fazer a vontade de Deus. Olha, eu já disse isso a vocês, eu quero tão bem a minha paróquia, eu quero tão bem a cada um de vocês, a cada um dos católicos dessa paróquia. Rezo todos os dias a minha missa por vocês. Nunca fiquei sem celebrar o meu ofício, sempre celebrando, por amor a Deus, ao rebanho que Deus me confiou, tendo consciência dessa mística que existe em estar aqui diante de vocês celebrando a Eucaristia, as crianças que correm atrás do Padre, o Padre que abençoa as crianças que têm uma relação com o Padre, o jovem, o velho, um mais velho que eu, que chega, Padre, minha bênção, eu digo, Deus te abençoe. O que é isso? É tomar consciência de pastorear em nome de Deus. Minha gente, eu seria um corrupto na doutrina se em muitos momentos não tivesse sido duro nessa paróquia, para ensinar vocês o que é doutrina, para ensinar vocês o que é fé, para ensinar vocês o que é liturgia, o que é servir a Deus na igreja. Quantas pessoas em tantos momentos não entenderam que aquele não do Padre era fazer o bem? Quantos não entenderam que a dureza é para a conversão? Um padre, ele não pode estar preocupado com popularidade. Nunca estive preocupado em ser popular na paróquia. Tanto que muitos de vocês estão me vendo hoje. Muitos vão ver quinta-feira se vier a missa, e outros, se não vierem quinta-feira, só vão me ver no domingo. Não é? Porque vocês sabem que eu vivo aqui na paróquia uma vida de monge. É de casa para a igreja, da igreja para as comunidades, das comunidades para a cúria diocesana, da cúria para outra igreja celebrar. Vivo assim, mas com uma consciência, com a responsabilidade de não atrair as pessoas a mim, mas atrair a Cristo. Poderia querer ser popular, e isso não seria um bom pastor. Poderia deixar os pais batizarem os filhos de qualquer modo, ser padrinho qualquer tipo de pessoa, deixar estar na catequese, fazer a crisma, a primeira comunhão, que não tivesse compromisso, para não ficar mal com ninguém. Mas assim eu não estaria pautando a minha vida como ele. Vejam que nosso Senhor, Ele pregou o que tinha que pregar, mesmo desagradando, e desagradou tanto que mataram Ele.
Muitas vezes eu vejo aqui e ali uma crítica ao padre, aqui e ali, mas por quê? Não por mau comportamento, mas porque o padre guarda a doutrina da fé, guarda a doutrina católica para levar vocês aos céus. Escutar a voz de Deus não é vocês fazerem a vontade do padre, não. É vocês e o padre fazermos juntos a vontade de Deus. É diferente. Ser obediente ao meu bispo não é fazer o que ele quer. E se ele me pedisse para fazer uma coisa errada, eu não faria. É simplesmente com ele obedecermos a Cristo. A mesma coisa o Santo Padre, o Papa. Se viesse que Deus o livre ensinar uma coisa errada, eu não estaria em comunhão com ele. Graças a Deus isso não acontece. Por quê? Porque no rebanho do Senhor, para vocês eu sou pastor, mas com vocês eu sou ovelha no rebanho dele. Isso aqui é muito interessante. Porque quem quer de verdade escutar a voz de Deus, se esforça para cumprir os ensinamentos de nosso Senhor. Um homem que trai a esposa não escuta a voz de Deus. Uma mulher que trai o esposo não escuta a voz de Deus. Um jovem que se prostitui não escuta a voz de Deus. Um homem viciado em qualquer tipo de coisa, entorpecente, no álcool, com a dependência, não escuta a voz de Deus. Uma pessoa que aborta não escuta a voz de Deus. Uma pessoa que mata não escuta a voz de Deus. Uma pessoa que é incapaz de amar não escuta a voz de Deus. Porque o próprio Senhor vai nos dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar o outro quer dizer respeitar, acolher, zelar do outro, mas na hora certa dizer: epa, isso está errado, não está certo. Isso é amar. A Igreja Católica nunca foi laxa na sua pregação. E muitas vezes aqueles lá fora nos atacam dizendo que católico pode fazer tudo. Olha o dedinho dizendo que não. Católico não pode fazer tudo. A igreja acolhe a todos, reza por todos e torce para que todos mudem de vida, mas nós não podemos fazer tudo que nós queremos, não. O que é entrar pela porta estreita? É você ter consciência que não pode fazer o que quer. O que é escutar a voz de Deus? É você tomar consciência que deve jejuar. Ele falou: jejuar e orar para não cair em tentação. Entrar pela porta estreita é você aprender a renunciar e dizer: isso eu posso. Não, isso aqui eu não posso. E olhem que quem escuta a voz de Cristo alcança o céu. Só que é claro que nem todos nós conseguimos escutar a voz de Deus em tudo. Não conseguimos viver essa doutrina de um modo total ainda. Por quê? Porque é uma doutrina muito sublime, é uma doutrina muito alta, e nós somos ainda tão ínfimos, tão pequenos. Mas naquilo que você pode, que não te custa, seja obediente a Deus. Comece a obedecer a Deus naquilo que é mais fácil. É como quando a gente vai fazer uma prova. A gente vai fazer uma prova e a gente começa pelas questões mais fáceis. Porque se o tempo acabar, as mais difíceis ficaram. Se a gente começar a fazer a prova
Pelas questões mais difíceis, a gente corre o risco do tempo acabar e a gente não responder nada. Na vida cristã é a mesma coisa. Você tem que começar a ser fiel a Deus naquilo que te é mais fácil. Começa pelo que é mais fácil. A obrigação da missa aos domingos, a obrigação de rezar ao dormir, de rezar ao acordar, a obrigação de participar de uma pastoral, de um movimento, de ajudar na causa da evangelização. Minha gente, evangelizar não é obrigação do padre sozinho, não. São vocês todos que devem evangelizar, começando dentro de casa, passando pelo trabalho e depois na comunidade cristã. Eu achei tão interessante, por esses dias, eu estava conversando com uma paroquiana e ela me dizia assim: padre, eu percebi uma coisa, que eu não posso só viver a minha fé na igreja, porque eu calculei, na igreja por semana eu fico 6 horas, no meu trabalho eu fico 50 por semana, eu tenho que começar a evangelizar lá. E eu dizia: perfeito. Escutar a voz de Deus, minha gente, é assumir o compromisso de ser de Cristo todos os dias. E quem escuta essa voz alcança o céu. Eu as conheço e elas me seguem. Isso aqui tem uma mística escandalosa. Jesus me conhece com as minhas qualidades, com os meus talentos, com os meus dons, que Ele mesmo deu. Mas também me conhece com os pecados que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. E mesmo assim Ele me ama. A mesma coisa a cada um de vocês. Jesus conhece, ama e atrai cada um a Ele. Olha, eu dizia, essa é a 4ª missa de hoje, eu dizia por onde eu passei assim: tem pessoas que podem até ter uma vida muito tranquila, sem muitos pecados, mas podem se enganar por viverem a vida toda com os braços cruzados, por não evangelizar. Muitos de vocês estão nas pastorais, trabalham com muito carinho, mas muitos não são generosos. Tem pessoas que são incapazes de pelo menos em fazer uma leitura no altar da igreja, incapaz de pegar um texto e vir aqui ler. O que é isso? Mesquinharia com Deus. É incapaz. Celebrar eu já não digo, ser um ministro da palavra é mais difícil. Mas se sentir incapaz de fazer uma leitura, que vergonha. O mínimo para evangelizar, se colocar à disposição. Minha gente, é preciso assumir com carinho o papel que nós temos no mundo. Você é sal. O sal salga. Se o sal perde o sabor, não serve para nada. É pior que farinha sem gosto nenhum. Vocês são luz, o Senhor já dizia, já disse. A luz serve para iluminar. Se a luz queima, a gente joga no lixo. Ou não? Quem de vocês tem lâmpada queimada em casa guardada? Ninguém é tolo, vai juntar lixo, né? A não ser que queira, como era, meu Deus, fazer cerol, acho que é cerol, né? Botava na linha quando a gente era criança, né? E é crime hoje em dia, não é? Que corta pescoço. Mas ninguém guarda a lâmpada queimada.
Vocês têm que iluminar o mundo, sendo coerentes com o Evangelho. Por quê? Porque Cristo conhece a todos e vocês devem conhecer a Cristo. Agora, porque muitos não conhecem a Jesus? Porque não se esforçam para conhecê-lo, por isso não amam. Eu as conheço e elas me conhecem e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Minha gente, isso aqui é tão precioso. Viver nas mãos de Deus. Olha, um dia, aqui nesse lugar, aqui, meu bispo aqui sentado, eu aqui ajoelhado, colocava minhas mãos entre as mãos de Dom Ronaldo, aqui. Muitos de vocês viram isso. E ele me perguntava assim: promete obediência a mim e aos meus sucessores? E eu olhando dentro dos olhos dele, porque para mim a linguagem dos olhos é escandalosa, é impressionante, é verdadeira, dizia assim: prometo. Mas ao mesmo tempo que eu prometia, não era só um ato jurídico ali, mas era um ato espiritual. Eu dizia: Senhor, eu prometo obediência aos teus apóstolos e coloco a minha vida em tuas mãos. Ou seja, me conduza, Senhor, aqui, nesse lugar. Vejam que a nossa vida é assim. Nós devemos entender que fazendo a vontade de Deus, nós colocamos as nossas vidas na mão do Senhor. E ninguém vai nos arrancar das mãos dele. Isso é precioso. Ninguém. Nem o demônio, que tenta o tempo todo nos destruir. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Agora vejam uma coisa. Meu pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Ou seja, nós somos sagrados e estamos em Deus. E ele termina dizendo: eu e o Pai somos um. Olha aqui, na força do Espírito Santo, a Trindade, a Trinitas que nós acreditamos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós estamos inseridos na Trindade Santa. Estamos inseridos no Filho. E através do Filho nós chegamos ao Pai. E aqui nós temos a mística de toda a missa. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, por que eu devo seguir a Deus, aquilo que Deus me orienta? Essa resposta hoje vem no Salmo, na segunda estrofe, quando o salmista diz assim: sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, e nós somos seu povo e seu rebanho. Pronto. Ser rebanho de Cristo, pertencer ao rebanho de Cristo, quer dizer que eu vou assumir com amor e com carinho a minha missão de batizado, de evangelizador. Vou assumir com carinho os compromissos da fé da minha paróquia, da minha comunidade. Vou assumir com carinho a causa da evangelização. Vou assumir com responsabilidade o meu papel de pai dentro de casa, de mãe dentro de casa, de cristão no meu trabalho. Vou rezar pelos pastores da igreja. Vou rezar por aqueles que se entregam a Deus e trazem Deus para mim, para os meus filhos. Vou rezar por aqueles que Deus coloca
à frente da comunidade, não como melhor, mas como crucificado, para ser Cristo para mim. Vou rezar por aqueles que estão dando sim a Deus todos os dias, porque minha gente, olha, o sim, ele é diário. Um dia, quando eu estava na iminência de sair, na expectativa, uma pessoa dizia assim: o senhor parece que está feliz porque vai embora da paróquia. E eu, rindo, dizia assim: não, eu estou feliz porque depois de 10 anos eu consegui ainda dar um sim. Porque poderia dizer: não, seu bispo, eu não quero sair não, vou ficar aqui. Não, o Senhor é quem decide. Ou seja, o tempo passou e não envelheci na fé. Estava feliz porque fui capaz de dar um sim a Deus ainda. E é esse sim que nós temos que dar todos os dias. Aí uma pessoa dizia assim: padre, mas depois do senhor construir tudo isso aqui, o senhor vai deixar para outro? Eu dizia assim: não é meu, é da igreja. Para onde eu for, não vou ter que construir nada. Lá, graças a Deus, já tem tudo, mas vou arrumar qualquer coisa para fazer, né? Faz parte, né? Alguma coisa eu vou fazer, né? E já tinha projeto de tudo, né? Quando chegasse lá, e não fui, arquivei, né? Mas vejam a disponibilidade de dar um sim a Deus, ser dócil a Deus. A gente pede tanto sims a Deus: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso. E o Senhor diz sim, sim, muitas vezes diz não. Mas quando Deus nos pede alguma coisa, nós somos incapazes de dar um sim a Deus. Vamos na Santa Missa de hoje ser dóceis à voz de Deus e permitir escutar a voz de Cristo, que hoje fala através da minha pregação, mas que se dirige ao coração de cada um de vocês. Aprendam a servir a Deus. Não existe aventura mais gostosa, mais saborosa do que dar um sim a nosso Senhor. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos guarde, que nós possamos juntos fazer a vontade de Deus, rezando pelos pastores crucificados da igreja, do sim diário de todos os dias, rezando pelos seminaristas que se preparam para assumirem o pastoreio em nome de Cristo, rezando pelo nosso bispo para que tenha sabedoria para nos conduzir, e dando saúde ao Santo Padre e o Papa. Não sei se vocês viram, mas o Santo Padre e o Papa Francisco não está nem conseguindo andar mais direito. Já está numa cadeira de rodas. Um já está encostado, o Papa Bento XVI com 95 anos, só rezando pela igreja. E o outro, o Papa Francisco, já não está mais conseguindo andar, já velhinho também. Então nós temos que rezar para que o Espírito Santo sustente aqueles homens que são de verdade o ponto de unidade da nossa fé. Ânimo, cristãos, coragem, católicos. Cristo morreu para nos salvar, para nos dar a vida, mas é preciso escutar a sua voz. Vamos ficar de pé e vamos juntos